Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Instituto Espírita Obreiros do Bem. Nessa noite, estamos iniciando uma palestra gravada para mantermos o distanciamento social. Nossa equipe, mesmo que reduzida, nós achamos por melhor mantermos, contribuirmos com o distanciamento social, onde cada um da sua residência está cumprindo a sua função para que tudo aconteça. O nosso DAPS, o Departamento de Assistência Social, continua atendendo as famílias que já estão cadastradas nesse período de pandemia. Nós não estamos arrecadando doações em espécie nesse momento, somente através de doações em dinheiro, que podem ser feitas no nosso site, lá no site www.obreirosdobem.org.br. Tem um botãozinho lá acima, no topo, aonde doação, você vai clicar nele, em seguida DAPS e fazer a sua contribuição como puder. Se não puder, ótimo. Quem tem contribuições em alimentos, roupas, procure instituições, grupos que estão atuando na nossa cidade e estão necessitando de doações, porque as famílias continuam com necessidades, continuam com fome, continuam necessitando de roupas, remédios. Então, quem puder e quem tiver esse tipo de doação, procurem esses grupos que em toda a nossa cidade tem, com certeza, alguém que está sendo um intermediário a famílias necessitadas. Vale lembrar também que para mantermos esta contribuição com todas essas famílias que a nossa instituição vai manter, nós precisamos das doações. Por que o dinheiro? Para que nós possamos manter o distanciamento social, mantermos um mínimo de pessoas em contato, então fazendo as compras, montando as cestas e somente tendo esse contato no dia da entrega, que é no terceiro domingo do mês, nós estamos contribuindo com a solicitação nesse momento de cada um ficar na sua casa e de nós mantermos o mínimo de contato possível para podermos criar as barreiras necessárias para a disseminação desse vírus. Como sempre o fazemos, vamos ler o nosso projeto de transformação moral, vamos fazer a nossa prece. Projeto de transformação moral, 12ª semana, 23º ano, Semana da Reconciliação. Esse dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. André Luiz. Esta semana, somos convidados a refletir sobre a importância da reconciliação. Podemos entendê-la como acordo, entendimento, harmonia, entre outros. No dicionário online, ainda encontramos que é restabelecimento de boas relações com quem se estava brigado. Em qualquer relação humana, é natural que haja diferenças de pensamentos, escolhas e ações. O importante é como nos comportamos nestas relações. Compreender que todos temos os mesmos direitos e deveres, que nos torna responsáveis pelos nossos atos e nos oportuniza a sermos mais tolerantes com os deslizes dos outros. Se há alguma relação rompida que nos traga tristeza, pensemos na possibilidade da reconciliação, pois viver em harmonia nem se compara com o sofrimento de uma vida marcada pela angústia, pela mágoa, pelo remorso. Combater o orgulho não é fácil, mas é essencial para a nossa transformação. Reconciliar pode ser mais simples do que pensamos. Um olhar sincero, um abraço acolhedor, uma palavra afável, uma mensagem carinhosa podem restabelecer uma relação. Basta nos vestirmos de boa vontade, coragem e sinceridade. O planeta clama pela cura e vivemos transitando entre a euforia e o caos. Precisamos buscar o equilíbrio emocional, físico e espiritual. Cultivemos esse equilíbrio
nas nossas relações. Sejamos obreiros na seara divina, levando em nossos atos mensagens de conciliação, amor e paz. O texto do Evangelho para esta semana é o capítulo 10, dos itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos rever, então, dentro da nossa experiência de vida, esta situação de quantos dos nossos irmãos, parentes, amigos, nós estamos deixando pelo caminho, onde o nosso orgulho está falando mais alto, aonde, de uma forma muito, às vezes, dura, nós eliminamos as pessoas das nossas vidas porque não queremos reconciliar, ter uma palavra amiga, ter um pedido de perdão. Por isso, vale a pena refletirmos muito no tema da semana, lermos e relermos e mudarmos os nossos conceitos e valores perante o nosso próximo. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações neste intuito de buscarmos um pouco do conhecimento de Jesus, o nosso irmão maior. E para tal, convidamos a Ele a compor conosco esta união de pensamentos, de valores, aonde iremos formar uma grande egrégora, unindo os nossos lares, os nossos familiares, amigos, e aqueles que não são tão amigos, que todos sejam envolvidos com esses fluidos. Os nossos mentores, amigos, aos mentores de nossa casa, a Batuíra, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que neste momento estão conosco, unidos, para que tudo possa se realizar justo e perfeito. E que possamos ser, Pai, guiados, esclarecidos, com as nossas mentes aptas a receber o conhecimento, o alimento da alma, e a paz se instaure em nossos corações, para que realmente estejamos prontos a participar deste banquete, ao qual o convite que o Senhor nos faz seja verdadeiramente de grande valor em nossas vidas, que sintamos o seu amor e a sua harmonia conosco. E assim, iniciamos a palestra da nossa noite, o tema ao qual foi escolhido para que possamos compreender o estarmos contigo, Senhor, estarmos realmente intuídos em ser cristãos. Que assim seja. Meus amigos, o nosso tema de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, aonde tem o título O Cristo Consolador. Kardec nos traz nesse capítulo uma passagem de Jesus que diz o seguinte: Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que Jesus quis nos trazer com estas palavras? Aonde que este convite de Jesus à nossa reflexão, a estarmos com Ele, faz parte da nossa vivência, da nossa experiência. Nesse capítulo 6, nós vamos entender que nesse momento Jesus está falando sobre as leis de Deus e os ensinamentos ao qual ele estava trazendo naquele momento sobre o amor, sobre a fé, de compreendermos que as leis mosaicas, elas não estavam lá para ser contrapostas, mas sim ser aplicadas com um plus, com um implemento. E este implemento é exatamente o amor que não se falava. O acesso das pessoas mais humildes
a essa compreensão. E é óbvio que naquele momento ele estava falando sobre parábolas, porque o povo ainda muito ignorante, não tinha o conhecimento das leis, eles eram reprimidos por aqueles que conheciam as leis. Então, Jesus, indo até o povo com histórias, levando a emoção, levando o sentimento, ele começou o seu plantio da compreensão do amor, da fé e de acreditar num Deus único. E nesse momento, ele também promete um consolador que viria no futuro, porque ele diz que iria pedir a Deus que enviasse um consolador no futuro. E assim ele fez. Quando ele está falando aqui sobre o jugo, ele está mostrando para todos aqueles naquele instante que o jugo, que era um instrumento que eles conheciam, que colocava no animal para dar equilíbrio e direção, também serviria para nós, não como aquele instrumento de madeira, mas que as leis de Deus seriam esse jugo, seriam as diretrizes, seriam o nosso equilíbrio. E quando ele está falando do fardo, é o equilíbrio das mais diversas situações para que o jugo seja de uma forma suave para que o animal pudesse carregar, ter um equilíbrio dos dois lados, ter um contrapeso aonde pudesse ir para frente. Nessa alegoria, na nossa vida, ele está dizendo o seguinte, que as leis de Deus vai estar nos nivelando a todos, porque o seu jugo, ele é suave. Nós cometemos algumas falhas quando o nosso fardo ele é colocado em desequilíbrio nestas leis. E o que são os nossos fardos? A doutrina espírita vem nos esclarecer o que são esses fardos. Este é o Consolador prometido, que veio num período ao qual o mundo estava se descobrindo na ciência, na matemática, na geografia, na geologia, na astrologia, em todas as áreas que era o momento do iluminismo, aonde a cultura estava aflorando, ele nos traz o Consolador prometido. Por que falamos que é o Consolador prometido? Porque ele também nos coloca que o Espírito da Verdade estaria trazendo esse esclarecimento. E quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos ver que quem está à frente deste contingente de espíritos ali são os nossos amigos da espiritualidade, junto com o Espírito da Verdade. Vários textos que nós encontramos na obra é do Espírito da Verdade, que Jesus já havia anunciado lá atrás. E o que é essa novidade que a doutrina traz? A doutrina traz o esclarecimento dos ensinamentos do Cristo. Quando ele vem, a doutrina nos traz o esclarecimento das leis de Deus, que são perfeitas, que não existem ninguém privilegiado, não existem pessoas, espíritos, almas, seja lá como quisermos colocar, que tem uma benesse a mais perante o outro, porque Deus está privilegiando um e não está o outro. A doutrina espírita, através deste comprometimento de esclarecer que os espíritos da imortalidade nos trouxeram, é mostrar que nós somos os coautores da nossa vida. Deus nos criou simples e ignorante e nos deu leis perfeitas para seguirmos e trilharmos a sermos perfectíveis. Tudo se explica na doutrina espírita. Se eu quero saber de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, está neste conhecimento. E o Consolador prometido é exatamente isso, porque nós temos o consolo
quando saímos da ignorância, quando nós conseguimos compreender melhor todo esse contexto e da importância de estarmos reencarnando aqui no planeta. Por que estamos passando por provas e expiações? Não com um conhecimento de causa, querendo saber como foram as reencarnações anteriores, qual foi o meu papel, o personagem em cada reencarnação, mas basta saber de que as provas que estamos tendo aqui neste momento são resultados de encarnações anteriores e desta reencarnação. O que trazemos de bagagem das reencarnações anteriores? Trazemos os sentimentos e os valores que não são muito bons, que estão enraizados em nós, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Quantas ações nós fazemos em nossas vidas pautadas nesses valores que não são bons? No orgulho, somos muito orgulhosos, somos egoístas, muito egoístas. E o planeta, neste momento, nos oferece muito de materialidade para sermos colocados à prova. E é desta forma que nós conseguimos despertar para uma situação que precisamos renovar. Judite, na palestra passada, deixou muito claro para nós sobre as causas das nossas aflições. Muitas delas são porque nós criamos necessidades. E por que criamos necessidades? Porque ainda estamos enraizados nesses valores que não são muito bons. Ainda precisamos burilar estes sentimentos através do aprendizado, do caminho duro, aonde nós não conseguimos compreender a lei de Deus e os fardos vão ficando pesados e sofremos porque não temos o esclarecimento. Não entendemos que as nossas provas e as nossas expiações são as ferramentas para o nosso burilamento, para a nossa evolução. E ficamos brigando com Deus, brigando com o nosso mentor, brigando com a espiritualidade, ou, quiçá, a nossa crença. Ficamos pedindo para que nos alivie, para que nos tire daquela situação, aonde nós temos que entender que os pedidos têm que ser para que o esclarecimento seja forte em nossa vida, que nós possamos no nosso intelectual, na nossa força motriz, na nossa fé, encontrarmos as soluções dentro do amor, da caridade, do carinho, da compreensão. Entender que esta é a oportunidade de modificarmos a nossa bagagem para retornarmos para a verdadeira vida melhores. E é na doutrina espírita que nós vamos encontrar este consolo, porque nós vamos compreender os ensinamentos do Cristo. Nós vamos entender da importância da fé, de compreender que a nossa vida não é limitada a esta reencarnação, que somos seres imortais, que precisamos tomar atitudes de amor para podermos estar melhores no retorno à nossa verdadeira vida. E aqui, neste capítulo, o Consolador prometido. E este é o consolo, em saber que está em nossas mãos plantarmos melhores sementes para que as colheitas do futuro sejam melhores. Em trazer na nossa razão o sentido verdadeiro da fé. E o que é a fé? A fé é acreditar em algo que eu ainda não compreendo, que eu não consigo pegar, enxergar, mas eu posso sentir. E eu posso sentir Deus na minha vida. Eu posso sentir que os ensinamentos de Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Falamos muito da situação em que o planeta está nesse instante, em que a pandemia está nos pedindo de ficar em casa,
para termos amor próprio e amor ao nosso próximo. Mas a pandemia está servindo para testar a nossa fé. Quantos irmãos nossos estão em desespero? Quantos irmãos nós estão desesperados, com medo de adquirir o vírus, com medo de desencarnar, com medo de ficar doente e ter as sequelas da enfermidade? Eu vejo nas redes sociais pedindo correntes, algumas dizendo que vão ter grupos da espiritualidade para fazer mudar toda essa situação do planeta. Desculpem, mas se nós compreendermos os ensinamentos do Cristo, se nós entendermos as leis de Deus, nós vamos saber que nenhuma folha cai de uma árvore se não é com a permissão dele. E que tudo isso que está acontecendo no planeta se faz necessário nós irmos para dentro de nós e modificarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Modificarmos realmente este valor de fé que nós dizemos que temos, mas quando somos convidados ao teste da fé verdadeira, somos reprovados, porque colocamos em dúvida. Achamos que o vírus é algo fabricado pelo homem para castigar o homem. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E nós esquecemos. E eu não vou aqui entrar neste mérito, mas uma coisa é certeza: tudo é criado por Deus. E se tudo o que está acontecendo no nosso planeta não for algo direcionado, controlado pelo nosso irmão e mestre Jesus, no que nós acreditamos? Que Deus é esse? Que Jesus? Que equipe é essa da espiritualidade que está nos abandonando? Não, meus amigos. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. Até o último J ou iota. Como Judite disse, poderia ter sido uma guerra nuclear, onde a destruição e o sofrimento seria muito maior. Mas não. Temos um vírus que acomete o planeta todo, que faz com que nós reflitamos de como estamos vivendo as nossas vidas individualmente. Sentimos a necessidade do abraço, do carinho, do olhar, de estar presente junto com os nossos familiares, amigos, do nosso trabalho, das nossas rotinas. Sentimos essa necessidade, essa falta. Isso quer dizer que o vírus está nos convidando a valorizar a vida. Valorizar a vida é colocar Deus sobre todas as coisas. Valorizar a vida é se amar para amar ao próximo. Que tenhamos esta compreensão deste mandamento pleno que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esquecemos e nos apegamos no sofrimento, na dor. Aonde está a cura? Primeiro, a cura nos nossos valores. No convite à fé. No acreditar numa força maior. Entre o nosso meio espírita, nós vemos muitos chocados pelas partidas dos nossos irmãos, pelo sofrimento das famílias, pela forma ao qual está acontecendo. Mas no que acreditamos? Que aqui é a verdadeira vida? Somos
seres encarnados, vivemos materialmente, sofremos pela materialidade e esquecemos da verdadeira vida, da imortalidade e de que Deus não erra. Deus não erra, meus irmãos. E é nesse momento que o Consolador prometido tem que fazer a diferença na nossa vida. É nesse momento que nós temos que acreditar que sim, o sofrimento da partida ele é muito duro, mas também tem a felicidade daqueles que estão retornando aqui para a matéria. Um contingente muito grande de espíritos que estão reencarnando e vão fazer a diferença para a modificação planetária, que ainda durará muitas centenas ou milhares de anos, mas que já estão vindo para fazer essa diferença. Não. A evolução não dá saltos. Ela é gradativa, ela é de forma consistente e de forma verdadeira. E o convite do Consolador prometido: revejam os valores. Compreendam e entendam a importância de estar aqui. De que todas as nossas provas fazem parte do nosso burilamento. O céu está nos protegendo o tempo todo. Não existe mistério neste relacionamento de Deus para conosco e de conosco para com Deus. Existem as nossas falhas, onde o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa falta de fé nos eleva ao mais baixo e grosseiro do materialismo. Sim, temos os ranços do passado, aonde somos ainda enraizados de crenças e valores materialistas. Mas este é o momento em que o nosso Criador está alavancando o planeta para uma outra realidade, para um convite de deixarmos um pouco o materialismo e entendermos este ser imortal que somos. E nós, neste mundo, somos imortais. Nós temos a doutrina espírita que nos esclarece, que nos traz de uma forma clara e objetiva a explicação de tudo o que está acontecendo no planeta. Nós não precisamos ficar procurando obras, não precisamos ficar procurando comunicações, mensagens da espiritualidade para ter conforto. Basta nós pegarmos a doutrina espírita, que é esclarecedora, que ensina a compreender o que Jesus nos trouxe, que nos mostra com muita clareza que as leis de Deus são perfeitas, que o jugo é suave e o fardo é leve, desde que nós estejamos aptos de enxergar e de ouvir, desde que estejamos de uma forma muito coerente com o intelectual e o emocional. Somos espíritas? Somos cristãos? Acreditamos em Deus? Estamos sendo testados nessa fé. Estamos sendo testados no que nós temos de mais importante na nossa bagagem: o amor. O amor em mim. O amor
depois pelo meu próximo. Se eu não tenho a fé embasando tudo isso, eu ainda vou acreditar que o mundo está perdido. Mas se eu acredito num Deus de amor, de inteligência suprema, Criador de tudo e de todos, a minha esperança de esperançar vai estar mais forte, porque o mundo vai estar melhor daqui a pouco. Sim, teremos muitos enfermos, com problemas psicológicos, com traumas, com dores, mas é o teste. É a reforma íntima clamando para que as pessoas mudem o seu comportamento, o seu raciocínio e, acima de tudo, o seu sentimento, porque os nossos sentimentos são os maiores valores que nós temos, porque é o único tesouro que nós vamos levar para a verdadeira vida. E se acharmos que isso não é verdade, aí procuremos as mais diversas obras complementares da doutrina espírita, aonde os nossos irmãos da imortalidade nos trazem as notícias do que passam quando são presos à matéria e retornam para a verdadeira vida. Essa é a nossa reflexão, de buscarmos no Consolador prometido a cura das nossas aflições, a cura da nossa falta de fé, compreendendo qual é o nosso papel hoje, nesse momento do nosso projeto reencarnatório. Jesus está com nós, Deus está por nós, e existe um contingente de espíritos do bem que envolve todo este planeta, que está preparando o banquete, e o convite já foi enviado para nós. Qual é a nossa veste para este banquete de núpcias? Leiam o Evangelho que vocês vão entender o que eu estou falando. O convite já está sendo feito. Eu estou com as vestes corretas para esse banquete? É só olhar para dentro do seu coração. Vamos mais uma vez fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos e agradecendo ao Criador, Pai e Mãe do Universo, por estarmos aqui neste planeta e podermos ter as ferramentas e os caminhos necessários para a nossa evolução. Sabemos que nenhuma folha cai de uma árvore se não estiver sob o jugo de suas leis, Pai. Sabemos que os nossos fardos, que são as nossas provas e nossas expiações, estão na medida certa para o burilamento de nossas emoções, sentimentos e valores. Por isso, Pai, neste momento, não podemos pedir a Ti que tire de nós a oportunidade do aprendizado, mas pedimos que nos envolva a todos com os fluidos de paz, de harmonia, de coragem, com fluidos de fé, para que possamos aprender a lição e passar nas provas com excelência. Por isso contamos com o nosso irmão, o nosso Mestre Jesus, que neste momento com certeza irradia junto de todos nós, dos nossos mentores,
de nossos amigos encarnados e desencarnados. Jesus agora irradia para nós a sua alegria, o seu amor, a sua felicidade. Nos envolve, nos acaricia, conhecendo cada um de nós, em nossas fraquezas e em nossas fortalezas, abrindo a nossa mente e nos dando a sabedoria, para que possamos, em nossas experiências do dia a dia, sermos realmente os grandes apóstolos da modernidade, utilizando os ensinamentos e, acima de tudo, testemunhando a nossa fé e o nosso amor para o nosso Criador. Que tudo permaneça assim, que sejamos sempre envolvidos desses fluidos ao qual o Pai nos oferece, que tenhamos a sabedoria de reconhecer e a humildade de aplicar. Que a paz permaneça conosco, agora e sempre. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal e de dar o like, quem gostou. Que a paz permaneça conosco agora e sempre. Um beijo no coração de todos, meus irmãos.